Tando com esses danadinhos. Vamos continuar essa tortura. A União das Igrejas Batistas fez uma carta apoiando, dizendo que era um grande passo para a individualidade da mulher, a individualidade do indivíduo, né, em relação ao Estado. Isso era uma grande conquista. Sabe por que mudou? Porque o Jerry Falwell, que era o grande precursor desse movimento batista, ele tinha uma escola que era segregacionista. E quando passou a lei... Brother, ninguém se importa. Eu vou pular essa merda. Eu vou discutir. Eu não sou batista, eu sou presbiteriano. E ele precisa informar também qual é o posicionamento batista atual, certo? E outro detalhe que ele também não informa pra vocês é que, mesmo sendo presbiteriano, Aqui espíritos não existem. eu fico com a Bíblia, na minha questão de fé. Eu não vou trazer aqui a minha questão de fé. Eles estão querendo isso. É isso que eles estão querendo desde o debate passado. Querem que eu traga a Bíblia pra cá. E eu não... Peraí, debate passado? Então já viu? Não vou trazer. Porque um feto não é um terceiro vulnerável. Ele não é considerado uma pessoa de acordo com a nossa Constituição. Deixa eu ver até aqui os artigos pra te falar, já que tu disse que a gente não pesquisou. Desculpa, gente. Eu não prestei atenção direito na pergunta dele, que eu tava focado na minha mastigação. Porque o bagulho tá bolachudo, meu irmão. Meu Deus. Nossa senhora. Tá velho. Você percebe que tá velho quando tá assim. Me pediram pra procurar aqui, mais adiante. Eu fiz aqui a tabelinha comparativa, inclusive. Tá aqui, já passou. Desculpa. Não, Aqui. A gente espera, tá? Fica à vontade. Direitos reprodutivos, não é? A Constituição Posso garante... pausar e dar tempo, dar mais tempo pra eles, eu não me importo, não. Eu não consigo achar. Ai, meu Deus do céu. É porque não tem, por isso que eu não acho. Não é que não tem. Calma. então acha. Deixa que eu vou achar pra ti aqui, ó. Isso. Pronto, perfeito. Não é isso. É isso aqui, essa aqui é a comparação. Esses são os direitos plenos e... Tá, vamos lá então. Eu falo qualquer coisa. Tá, qual é a pergunta mesmo? Eu esqueci qual é a pergunta. Tô perguntando. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Ah, ok. Se a autonomia corporal é usada como justificação para o aborto, como reconciliar esse princípio com o fato de que, em outros contextos, a sociedade limita a autonomia em nome da proteção de terceiros vulneráveis? Porque o feto não é um terceiro vulnerável. Ele tem proteção jurídica, mas ele não é uma pessoa. Isso a gente já demonstrou. Portanto, atentar contra a sua vida é crime, mas não é homicídio. É esse o ponto. Ele que a não gente é um tá terceiro falando. vulnerável. Inclusive, se tu considera que uma pessoa em potência, que ele é uma vida formada já, ele não estaria invadindo a vida da mãe? Porque pra ti, o feto tem o mesmo direito que uma pessoa completa, correto? Ele é nascituro. Ele tem o direito, ele tem completo. Resguardado. É uma vida. Ele tem direito completo, É Ben. uma vida. Ben, ele tem direito completo. Ele tem direito completo. Pelo Código Civil, completo pelo de uma pessoa nascida? Você vai deixar eu falar ou você vai ficar? Eu só quero saber. E eu estou te respondendo. Completo? Ele é nascituro. Eu te perguntei se ele é completo. O que é completo? Eu quero dizer de uma pessoa como eu e tu. Ele tem o mesmo direito. Como assim? Os direitos que nós temos como pessoas Quais completas. direitos? Você tem que perguntar por direitos. Não, eu quero saber qual direito. Porque a mulher tem um direito que o homem não tem. Tá, mas o nascituro tem os mesmos direitos que uma pessoa que já nasceu? O direito a ir e vir ele não tem. Então ele não é uma pessoa completa. Nossa, entendi. Cara, eu não vou... Meu Deus, chegamos nesse ponto, chegamos nesse nível. Eu não sei nem argumentar contra esse nível de burrice. Eu não vou usar o termo burrice, porque a Michelle usou e foi muito... Eu usei. Muito desrespeitoso. Mas isso é risível que você tá falando. Não é. É literalmente a diferença entre vida potencial. O fato de você não entender, ou um grupo de pessoas não entender, ou toda uma nação não entender, ou não saber, ou não ter o conhecimento do que é a vida e o que não é, o que tá vivo e o que não tá, não muda o fato de que a vida tá viva e a não vida não tá viva. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Eu tô emburrecendo ao longo do vídeo. Eu falo que burrice pega, eu falo pra vocês que eu tenho medo de ficar vendo gente burra falando, que eu tenho medo de me contaminar, e tá acontecendo, eu tô cada vez mais burro, eu percebo, eu tenho essa noção. Você fala... Ele tá me perguntando. Não, mas é que eu tô te perguntando se tem o mesmo direito que uma pessoa que nasceu e tu disse que não, e tu sabe que não. Tu sabe que não é verdade. Quando tu comparou, inclusive, o caso do violinista... Uma criança de 1 ano de idade já nasceu. Ela tem direito de tirar a carteira de motorista? Então não é uma vida completa? Meu Deus, gente. Eu me recuso a argumentar. Se você acha que tem alguém aqui que tá na razão, brother, não tem solução pra você, tá? Se você não entendeu até agora, você não vai entender mais. Eu nem vou entrar nessa discussão.
que eu te trouxe aqui, tu mesmo admitiu que o feto não é o mesmo numa pessoa completa. Tu disse isso, tu disse que são duas pessoas que já têm todos os direitos dele. Por que agora tu mudou de ideia? O que te faz? De novo, se tu acredita que uma vida em potencial, um embrião, por exemplo, já é completo, já é dotado de tudo, ele não tá invadindo, então, os direitos de uma mulher por estar dentro dela? Porque isso tu tá dando a entender. Se a vida... Sim, ele é um parasita. Potencial já tá completa com todos os direitos, então ele tá fazendo mal pra mulher, porque ele tá infringindo o corpo da mulher. Então tu tá dando a entender que o feto tá de alguma forma... Precisa de Lei Maria da Penha aí, hein? Teria Já saí direto pra cadeia. que ver uma Lei Maria da Penha pra mulher, porque o feto, ele já é uma pessoa completa, com todos os direitos, e ele tá literalmente sugando os nutrientes da mulher, enfraquecendo ela, fazendo mal pra ela. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Então tu tá dizendo isso, basicamente. Tu tá determinando que ele é uma coisa ruim pra mulher. Ele é uma vida completa ou não? Ele é uma vida humana ou não, que tem todos os direitos? Porque é isso que tu tá dizendo? Só sim ou não? Só sim ou não? Eu não vou responder conforme o que eles estão pedindo. Não responde, né? Se não puder desenvolver a resposta, não responde. Ah, É porque eu sei que você precisa de uma resposta mais complexa. Estão falando é tão Não, mas não absurdo. respondeu nada. Então, É absurdo. A primeira frase que eu concordo já tem o quê? 1h30 de vídeo. É a primeira frase que eu concordo. O que eles estão falando é tão absurdo. Os direitos precisam ser analisados conforme o indivíduo. Aí, pronto! Ah, não é. Então, um paciente que está hospitalizado em UTI, ele tem alguns direitos restritos. Então, ele não é uma pessoa completa? A criança, que ainda... A criança, então, né? Se ela é criança, ela tem os direitos restritos, porque ela precisa, para os atos da vida civil, por exemplo, de que a mãe ou o pai assine. Então, ela não é uma pessoa completa. Isso que dá esses propagandistas do mal tentarem entrar... Bom, agora eu tô de acordo com o Ben Mendes. Uma coisa aí ele começa a falar de propagandista do mal, aí me arregaça, meu irmão. Mas assim, se você entende que quem não tem determinados direitos não são pessoas completas, você tá dizendo que quem determina o que é uma pessoa completa é a noção social, é a cultura. Até porque um país vai ter uma lei, na outra vai ser outra lei. Então, você às vezes vai ser completo no Brasil, mas chegar nos Estados Unidos você fica incompleto. Não faz o mínimo sentido, gente. Certo? Da mesma forma como no crime de aborto, também tem um tipo penal, que é um crime, é um atentado contra a vida. Agora, o que é um atentado contra a vida? Deixa pro Misael, o intelectual de TikTok lá da madrugada, responder. Gente, mas ainda assim, a lei não define a ciência. São duas coisas diferentes, tá? A lei é um conjunto de regras que a sociedade impõe e um conjunto de direitos que a sociedade cede. Não obrigatoriamente é baseado na ciência. A lei não define quem tá vivo, quem tá morto, quem é completo, quem não é. Define única e exclusivamente para o Estado, ok? O Estado vai entender a partir da lei, mas não significa que o Estado está correto. Nós militamos, nós lutamos para quê? Para que os bebês no ventre das suas mães sejam protegidos para que possam nascer, ao contrário do que os propagandistas da morte tentam falar, tentam negar, é o direito dessas pessoas nascerem. Porque quando elas nascerem, crescerem, se desenvolverem, elas vão conseguir, em um determinado momento, fazer a própria defesa e não precisará de outros indivíduos defendendo a eles. Esse é o... Eu achei a colocação dele boa. Ele é muito assim, né, de os propagandistas da morte, sei lá o que, macabro e demoníaco. Ele é muito assim, mas razoável o que ele falou, né? Pelo amor de Deus, os dois ali estão muito errados. Misael Maria, sua pergunta. É a última, né? Sim. Perfeito, obrigado. Tá. A última? A OMS publicou em 2022, mas já defendia desde o começo da década passada, a orientação sobre a necessidade de descriminalizar o aborto até o 3º mês. Essa orientação é baseada em centenas de estudos realizados ao redor do mundo que verificaram que a criminalização não tem efeito na redação dos abortos legais. O estudo Global Regional and Subregional Classification of Abortions by Safety estimates from a... Gostei da recrimination by station, gostei da pronúncia, gostei, moça, parabéns.
Outro ponto fundamental é entender que a maior parte dos países que optaram pela descriminalização tem IDH muito alto ou alto, com praticamente todos os países europeus e até alguns países da América Latina, como Argentina e Uruguai, que recentemente também deu um passo além e aprovou a eutanásia. Esse dado mostra uma maturidade na discussão do tema que não se limita ao gosto religioso de sua população, como é a realidade em boa parte dos países que ainda criminalizam o aborto. Nós, como brasileiros, queremos continuar pautando a nossa saúde pública com crença pessoal. Ou devemos discutir esses assuntos com a seriedade que a saúde pública merece? 5 minutos, bem. Ok. Me perdi completamente. O que ela tá falando? Eu me distraí. Desculpa. Quem diz que aborto é questão de saúde pública são vocês. Nós que defendemos a vida dizemos que aborto é uma questão de segurança pública. O que vocês estão tentando fazer é semelhante, como eu já disse, é semelhante a, já que está havendo muito furto, ao invés de mandarmos quem furta para a prisão para que não furtem mais, não, vamos descriminalizar o furto. A lógica é a mesma. Quem milita pelo aborto dizendo que, já que ele é clandestino, as mulheres estão morrendo, é a mesma coisa de dizer, estão cometendo crime, estão recebendo a recompensa pelo crime que cometeram, então pare de determinar isso como crime para que possam não sofrer as consequências do crime. Eu entendo o que ele tá falando, tipo assim, poxa, ser assaltante é muito arriscado, vamos criar uma maneira de fazer um assalto de maneira segura. E cometeram. Não é questão de saúde pública, aborto não é questão de saúde pública. Novamente, como a propaganda nazista, como eu disse, fazia a mesma coisa. Ressignificar os termos para tentar fazer com que os termos fiquem mais palatáveis. Quando eles falam questão de saúde pública, aí fica parecendo que é o quê? Nossa, saúde, né? É algo que todo mundo busca. As pessoas, elas lutam para ter melhores condições de saúde. Então eles colocam como aborto uma questão de saúde pública para tentar fazer com que o assassinato de bebês passe de forma mais... Realmente essa discussão é cabível, né? É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente desenvolve conhecimento nessa área, sabe, de saúde. Será que é? E se chega, por exemplo, alguém pra você, vamos supor que você seja médico, chega alguém pra você que queira tirar a própria vida. É uma decisão dessa pessoa, ok? Estamos falando sobre o corpo de uma única pessoa. Ela tá decidindo sobre a própria vida. Só que ela fala assim, cara, eu não quero sentir dor, eu quero partir da forma mais justa possível. Há um tempo atrás, eu tô falando isso porque há um tempo atrás teve uma discussão sobre essa, de um médico que eu não lembro onde foi, mas que ele fez a eutanásia em um paciente saudável porque o paciente almejava o óbito. Então a gente começa a se questionar quais são os limites da medicina e até onde ela pode auxiliar as vontades humanas, porque as vontades humanas têm a péssima tendência de serem desumanas. Eu não tô querendo dar respostas ou opiniões, né? Eu tô querendo botar os fatos na mesa e aí você chega à sua conclusão, beleza? Até onde a vontade de um ser humano que busca por uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, enfim, pode influenciar em protocolos médicos. Eu quero que essa pergunta chegue a você sem nenhum tipo de tendência, tá? Reflita, chegue à sua conclusão, tá? Não a minha e não a do Ben Mendes, não a do casal, que eu não lembro o nome, perdão, ao casal. Mas chega à sua conclusão, pensa, raciocina, sabe? Pra que a gente estuda? Pra que a gente absorve, junta, né, tanto conhecimento? Será que como agente da saúde você não poderia ajudar essas mulheres ou essas meninas que às vezes sofreram até violência de uma outra forma? Não sei. Peguei uma dúvida e joguei aí. Menos reprovabilidade. Então não, Maria, eu não considero aborto. Eu não tenho... Maria, o nome dela é Maria. Como é que eu posso esquecer? Misael, Israel. O nome dele é alguma coisa assim, Se um homem engravidou uma mulher, se a mulher engravidou-se e ambos eram capazes de decidir naquele momento, no momento do sexo, se preveniam ou não, eu defendo que esse homem e essa mulher sejam responsáveis pela consequência dos seus atos. Se um homem engravidou uma mulher... E vamos supor que eles não tenham a consciência, tá? Você é responsável pelos seus atos, mesmo que você não tenha intenção de causar isso. Vamos supor, você tá dando a ré no seu carro e você
atropela alguém. Você tem responsabilidade por isso. Eu tive a intenção de atropelar alguém? Não, mas eu atropelei. Então é minha responsabilidade. Ah, eu tive a intenção de engravidar? Não, mas que tu quicou. Então você tem responsabilidade. Qualquer mulher que eventualmente esteja grávida e procure qualquer unidade de atendimento, unidade básica de saúde, e diga o seguinte: eu estou grávida, estou psicologicamente instável, afetada por essa gestação, porque é uma gestação que eu não quero, ela vai ser recebida por uma equipe multidisciplinar que irá fazer um acolhimento. Essa mulher terá acesso a psicólogo, terá acesso a assistente social, terá acesso a enfermeiro, terá acesso a médico para... Ah, quem dera. Quem dera o SUS fosse tão eficiente. Ela vai dar sorte se tiver um clínico. durante todo o período gestacional, para que ela não desenvolva... Ele piscou a sobrancelhinha ali pra mim, safado. Você não me provoca, hein? Você não me provoca com essa tua barbinha aí, me faz ter pensamentos obscenos. Se essa pessoa que engravidou, tendo a plena consciência de que uma relação sexual desprotegida pode gerar uma gravidez, porque a Maria disse aqui que tem pessoa que transa sem saber que transar pode gerar filho. Eu não conheço essa pessoa porque eu... Vamos presumir que exista uma pessoa assim tão inocente. Eu acho que todo mundo sabe porque ela tem 11 anos. Não, isso aí... Não, isso aí tá... Não, tu pode interromper. Não, isso aí, 11 anos... Se for 11 anos, Maria, é isso. E o que eu defendo? Eu defendo que essa menina seja acolhida. Mas ela não fez sexo com outro menino de 11 anos. Moço, calma. Criança faz besteira. Criança faz merda. Agora, é importante quando esse tipo de situação acontece, responsabilizar papai e responsabilizar mamãe. E a tutela dessa criança e tem que pagar pensão. Pai e mãe tem que pagar pensão pro neto se o filho for menor de 14 anos e tiver um filho. Pai e mãe tem que ser responsabilizado por essa criança também. Tem que todo mundo ser responsabilizado. Se chama de estupro mútuo. Sim, então, mas ela sabia que ela engravidaria se ela fizesse aquilo? Não. Provavelmente, mas vamos supor que não. Ainda assim é responsabilidade de pai e mãe, tá? 11 anos é muito novo, gente. O quê? Ela sabia que ela engravidaria se ela fizesse aquilo? Tá sabendo transar e não sabe que transar e ejacular faz filho, Maria? Exato. Maria, que mundo que você vive, Maria? Exato. No mundo em que não tem educação sexual nas escolas pra crianças... Então, mas é que assim, com 10 anos de idade você não tem educação sexual, mas você tem educação reprodutiva, tá? Acontece na 4ª série com 10 anos de idade. Então, assim, se você tá na escola, você sabe. Com 10 anos de idade, você sabe. Não tem pra onde correr. Vamos supor também assim que esse indivíduozinho não esteja na escola. De 11 anos. Maria, então milite pela educação sexual nas escolas e não querer que uma criança de 11 anos carregue a carga de um assassinato pelo resto das suas vidas, tá certo? Então... Mas aí é complicado também, porque com 11 anos, não sei se tem viabilidade, ok? Pra essa gravidez ir à frente, porque representa um risco, né? 11 anos aí você ainda não tem a estrutura, né? Eu acredito que na grande maioria dos casos, não existe essa viabilidade, ok? É claro que pode engravidar. Estou falando de a viabilidade de conseguir levar essa gestação até o fim e sobreviver a ela, tanto a mãe quanto o filho. Então, essa gravidez pode ser interrompida porque vai gerar risco aos dois. Mas é muito cedo, 11 anos é muito cedo. Mulheres que fazem aborto ilegal é o segundo procedimento. Traz consequências psicológicas, como aborto. São de se ver grávida, filho, mas não pode fazer esse aborto. Não é só uma questão como é um problema de saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma situação que é um problema trabalhando nessa área. Tá dizendo, olha, nós vamos realizar o aborto, mais pessoas. O aborto vai sair dando aborto pra caramba. Tem um pico no primeiro ano. O Plano Nacional de Aborto, eles estão muito subestimados. Muito. Ele tá falando coisas, mas eu tô olhando pra blusa dele, eu quero uma blusa dessa. 100% dos abortos que são feitos é só por risco de vida da mãe, anencefalia do feto e por alguma condição que possa causar a morte ou por algum estupro que aconteceu que ela não conseguiu fazer antes. Mas é só nesses casos. Todos eles são feitos naqueles 3 primeiros meses que a OMS recomenda. E a gente tem que ouvir especialistas em saúde e ciência, não pastores. Eu achei bom os pontos que eles trouxeram. Gostei de verdade. Mas eu me questiono até onde a conveniência humana pode ir. Porque, por exemplo, existe uma criança crescendo na barriga dessa mulher e essa mulher não quer aquela criança. Ela não quer essa responsabilidade. E eu fico pensando, o homem também vai ter esse direito? De não querer essa criança?
de não querer essa responsabilidade, foi guiado ali por impulso, pela ignorância, ele também não recebeu educação nem em casa nem na escola, né? Fez besteirinha, é muito novo, às vezes nem queria, foi pressionado pelos amigos, estava sendo zoado, foi fazer só para dizer que agora já fez. Outra coisa, se a mulher quiser esse filho e o homem não quiser, tô partindo do pressuposto de ignorância que eles propuseram, tá? Eu não acho que o ser humano seja tão bobinho assim, mas vamos supor que seja, ok? Aceitamos que o ser humano é ignorante. Eu botei o negocinho na negocinha e não vai dar nada não. E aí deu no bebê, né? Até onde vai esse senso moral, né? Eu não tô me colocando contra eles não, tá? Mas é que para defender o aborto eles estão defendendo ideias que, se forem extrapoladas, algumas pessoas vão querer tirar proveito e isso vai ser complicado. Se crianças se tornam parasitas e aproveitadores, né, significa que nem a mulher e nem o homem é obrigado a se submeter. Eles estão abrindo mão de uma noção moral que pode fazer falta em outras discussões. Eu vou ser honesto com vocês. Tudo que pode vir a partir dessa ideia de que o ser humano não tem responsabilidade nenhuma com o outro, né, com o seu familiar, de que o filho não tem responsabilidade com a mãe não tem responsabilidade com o filho. Tudo que pode vir dessa premissa moral é caótico e assustador. Então, a pergunta que eu me faço é: até onde eles estão dispostos a ir com essas ideias? Eles estão dizendo que tem que abortar, ou seja, tem que legalizar matar crianças, porque para se evitar o sofrimento de mulheres, que as mulheres não podem ser obrigadas a levarem uma gestação que elas não querem. Eles estão desconsiderando que essa mulher teve a chance, juntamente com o pai desse filho, de usar método contraceptivo. Mas estão dizendo que isso vai gerar um sofrimento psíquico nessa mulher. Também gera sofrimento psíquico para o cuidador de idoso acamado, por exemplo. Ele também tem um sofrimento psíquico. Então vocês desejam que se mate um idoso restrito ao leito? Também gera um sofrimento psíquico você criar uma criança neurodivergente, porque ela demanda muita atenção dos pais. Vocês concordam também com o assassinato dessa criança neurodivergente? Causa sofrimento psíquico você cuidar de um idoso com doença degenerativa, como Alzheimer ou demência, corpus de Levy, demência, todos os tipos de demência também causam sofrimento emocional, um sofrimento psíquico. Vocês também são favoráveis a matar essas pessoas? A lógica é a mesma. Não, deixa... 5 minutos. Não. Só, de novo, eu não sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Que é para as mulheres não irem pra cadeia. Eu quero que as mulheres não vão pra Só cadeia isso. se elas se veem obrigadas a ter um aborto. Não só... Então, mas aí o que ele perguntou é tipo, meu pai tá idoso, ele tem alguma espécie aí de demência, ele é completamente dependente do cuidado de terceiros e eu não quero cuidar do meu pai, tá? No meu exemplo com meu pai, eu sou o único filho, entendeu? Então, né, eu sou o único responsável se meu pai adoecer. Então, meu pai não tá doente, tá, gente? Tô dando só um exemplo, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, não quero cuidar do meu pai, eu não quero. Isso vai atrapalhar minha saúde. Então, eu posso pedir a eutanásia do meu pai? Posso chegar no médico e pedir a eutanásia dele? E aí a gente fala sobre o tal do violinista, cara. Eu sou obrigado a ficar amarrado no violinista? A cuidar do violinista? Se alguém entra na minha casa, me sequestra e me bota no quarto do violinista e fala assim, olha só, agora você vai cuidar do violinista, você vai limpar a bunda dele, você vai dar banho nele... A sua vida acabou, a sua vida vai ser pro violinista, acabou seu trabalho, acabou tudo, você vai cuidar do violinista, essa vai ser a tua vida. E esse violinista ainda pode viver por mais 15 anos, os próximos 15 anos da sua vida vai ser aqui, cuidando do violinista. E depois disso você vai estar tão destruído que você vai precisar de alguém para cuidar de você. O princípio moral é o mesmo. Se você não tem responsabilidade nenhuma com aquela pessoa, você fala, não quero cuidar desse violinista, eu vou embora, larga esse violinista aí. E o mesmo é com a criança que nasceu. Brother, você nasceu, você conseguiu nascer, agora você é um ser humano independente, te vira. Ah, mas tem 2 meses, foda-se, cada um por si. E de novo, eu pergunto, porque usar a mulher como exemplo é muito fácil para gerar comoção. E o homem?
A mulher não quer essa responsabilidade sobre o filho que ela gerou. E o homem, se ele não quiser a responsabilidade do filho que ele gerou também? A mulher é muito jovem, tomou todos os cuidados, o preservativo falhou, e ela não quer essa responsabilidade, vai causar sofrimento psíquico nela. Mas também vai causar sofrimento psíquico nos homens. O homem pode dizer, olha, não quero essa responsabilidade para mim, isso vale para todo mundo. Porque chegar na internet e falar, não, as mulheres sofrem, é fácil, isso comove a galera. Mas falar sobre o sofrimento do homem, ou será que na hora de falar do sofrimento do homem, aí o critério vai mudar? Então essa é a minha pergunta. Até onde eles estão dispostos a ir com esse argumento? Abortista, e eu quero repudiar muito aqui a tua insistência no ad hominem, porque eu não te chamei de nada. Em todo esse debate, Esse é um ponto, tá? Eles foram extremamente respeitosos, tá? E o Ben Mendes sempre desponderado, né? É o comum. Não fui pra ofensa E o esperado. pessoal em nenhum momento, e é só o que tu faz. E é uma coisa assim muito feia, principalmente pra um cristão. Eu não sou cristã, eu sou agnóstica. E eu não acho legal ficar usando ad hominem pra tentar desmerecer ou rebaixar as pessoas, por isso que eu não faço. É o que a gente falou da demonização que a gente tava falando desde o começo. É. A insinuação que vocês fizeram no TikTok depois excluíram com medo de processo é o quê? O quê? Sobre Gaza? Bem, nos Não. 3 minutos. Qual insinuação? Cita? Senão eu fico perdido. Eu não acompanho vocês não, gente. Você faz. É Não, porque o tempo vamos, é deles. vamos abordar sobre isso? Processo criminal que você ia tomar nas costas, e você excluiu que você não é homem? Vamos lá. É ad hominem também? Bora, continua. Não, eu queria dizer só uma coisa que a gente tá discutindo aqui, a gente discutiu isso aqui 500 vezes já, e a gente vai ter que explicar de novo. Potencialidade de vida, tá? Quando a gente tá falando aqui de um idoso, de uma pessoa com problema, uma pessoa com problema com todas as síndromes que ele citou aqui, nós estamos falando sobre potencialidade de vida. Quando ele fala potencialidade de vida, cara, me dá uma vontade de pular dessa janela. Potencialidade de vida. Primeiro que isso não existe, tá? Se não existe vida aqui, ó, não, isso aqui, ó, tá vendo essa arruela aqui, ó, não existe vida. Sabe quando que vai existir? Nunca. Porque não tem como sair vida de onde não há vida. Pra quem não sabe, isso aqui é pra botar caneta, tá, gente? Essa arruela bem bonita, com a caneta ficar mais bonita ainda. Não tem vida aqui. Não tem vida. Sabe o que precisa pra ter um potencial de vida aqui? Um abracadabra. Quem é capaz de um abracadabra? Não sei, também. A ciência ainda não tem essa resposta aí não. Esse papo de potencial de vida não existe. Isso ele tirou do popô dele, é claro. O popô dele a gente tem que respeitar, que a gente tem que respeitar o popô dos outros, tá? Eu sou super a favor de respeitar o popô dos outros. Mas o que sai do popô dos outros é merda, tá? E esse papo de potencial de vida é merda. O segundo problema, quando a gente fala de potencial de vida, a gente está falando do que há à frente, né? Então, isso pode ser interpretado, por exemplo, como pessoas em leito de morte. Qual é o potencial de vida de uma pessoa em leito de morte? Ela tem potencial de morte. Isso existe, inclusive. Agora, potencial de vida, além de não existir, pode ser mal interpretado. Então, é burrice, em cima de burrice, má burrice e muita burrice enfiada numa camiseta muito bonita. Demonstrar isso desde o começo, tá? Existe uma potencialidade de vida e depois existe uma vida completa. Uma vida completa. Vida completa. Que porra é uma vida completa? Me fala o que é uma vida incompleta. Uma vida completa ou uma vida incompleta? É meia vida? Como é que você fica meia vida? Estamos falando de zumbis? Zumbis são meia vida? Tá vivo ou tá morto? É um morto-vivo, né? Na minha época tinha uma música assim, Paraná. Vida não completa é um morto muito louco? Será que é? Não sei, deve ser. Alguma loucura nesse sentido. Ela já possui todos os direitos possíveis que são garantidos pela nossa Constituição. Você ter direito não significa estar vivo, tá? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você pode ser um ser humano vivo e a sociedade não te garantiu direitos, né? Por algum motivo. A gente já teve sociedade na Terra, inclusive, que não garantiam direitos a pessoas negras. Aí você vai dizer que pessoas negras naquela época não eram pessoas completas? Né? Você tem que ter cuidado, tem que ter noção do que você fala, cara. Existe o fato e existe a percepção do fato. Você tem que ter noção de que a sua percepção do fato pode estar sendo influenciada por uma tremenda de uma burrice. Então é por isso que a gente estava tentando demonstrar aqui desde o começo. Vamos fazer outro vídeo? Vamos encerrar por aqui? Safado, você só no próximo vídeo. Será que eu já fiz 5 vídeos? Eu vou fazer esse. Eu acho que esse é 4, né? Puta que pariu. Arrotei, beijo, tchau. Vou acender a luz ali fora. E já volto.
Ai, para,